Sabe aquela história que te contaram desde criança sobre Eva pegando uma maçã de uma árvore porque uma cobra falante convenceu ela? Deixa eu te contar algo que vai explodir tua cabeça. Não era maçã, nunca foi maçã. A Bíblia nem menciona que fruto era, e aquela serpente, no hebraico original, a palavra usada descreve algo muito, muito mais perturbador do que uma cobra rastejando no chão. Estamos falando de um ser que andava ereto, que era tão deslumbrante que Eva nem hesitou em conversar com ele. Um ser que em Ezequiel 28 é descrito como querubim da guarda ungido, coberto de pedras preciosas, que andava no Éden entre pedras de fogo. E quando você entende quem realmente era essa serpente antes da maldição, quando você entende o que realmente estava acontecendo naquele encontro, a história inteira muda de conto infantil sobre desobediência boba para revelação aterrorizante sobre guerra cósmica pela alma da humanidade. Eu sou o narrador de histórias esquecidas. E há anos estudo esses textos antigos aqui isolado, longe do barulho do mundo, tentando entender o que realmente está escrito, e hoje vou compartilhar com você algo que mudou minha forma de ver tudo. Mas antes, me diga nos comentários, você já sentiu que tem algo nas histórias bíblicas que ninguém explica direito? Se você quer continuar descobrindo esses segredos escondidos toda semana, se inscreve aí. Agora silencia tudo ao redor e me acompanha nessa revelação. Primeiro, vamos destruir o mito da maçã. Não existe uma única palavra em Gênesis capítulo 2 ou 3 que diz maçã, zero. Nada. O que Gênesis 2:9 diz é: e o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse é o nome. Não árvore de maçã, não macieira, árvore do conhecimento. E Gênesis 2:17. Deus ordena: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. De novo, nenhuma menção de que tipo de fruto. Então, de onde veio essa obsessão com maçã? Da tradução latina, porque em latim a palavra malum significa tanto mal quanto maçã. Então, quando traduziram para latim árvore do conhecimento do mal, alguns artistas medievais começaram a pintar maçãs por causa do jogo de palavras. E eventualmente maçã se tornou tradição mesmo não tendo base bíblica nenhuma. Mas aqui está o que é importante: o fruto específico não importa. O que importa é o que o fruto representava: conhecimento do bem e do mal, capacidade de definir moralidade independente de Deus, autonomia moral, o direito de decidir por si mesmo o que é certo e errado sem referência ao Criador. Agora vamos para a serpente. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Gênesis 3:1 em português diz: ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Mas quando você vai para o hebraico original, a palavra traduzida como serpente é nachash. E nachash não significa apenas cobra. Nachash é palavra carregada que pode significar serpente, mas também o brilhante, o resplandecente, vem de raiz que significa brilhar ou sussurrar. Além disso, nachash é usado em outras partes do Antigo Testamento para descrever bronze polido que brilha. Então o que Gênesis está descrevendo não é necessariamente cobra comum. É ser brilhante, ser resplandecente. E aqui está o detalhe que ninguém te conta. Em nenhum lugar de Gênesis 3, antes da maldição, diz que a serpente rastejava. Na verdade, quando você lê Gênesis 3:14, a maldição que Deus coloca é: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que todo o gado e mais que todos os animais do campo. Sobre teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Sobre teu ventre andarás, isso é punição,
Isso significa que antes da maldição, a serpente não andava sobre o ventre. Então, como andava? Provavelmente ereta, provavelmente tinha pernas. Era criatura magnífica que andava posicionada verticalmente. E quando Deus amaldiçoa, remove essa capacidade, condena a rastejar, a comer pó, a ser rebaixada de posição elevada para a posição mais baixa que qualquer outro animal. Mas aqui está onde fica ainda mais profundo. Quem realmente era essa serpente? Apocalipse 12, 9. Não deixa dúvida. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. A antiga serpente, João está identificando explicitamente, a serpente do Éden era Satanás. Mas Satanás, antes da queda, não era criatura horrível. Era, segundo Ezequiel 28. 12:15, falando profeticamente sobre o rei de Tiro, mas claramente descrevendo o poder espiritual por trás dele. Tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas, perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Você entende o que isso está dizendo? Satanás, antes da queda, era querubim, era anjo de mais alto nível, coberto de pedras preciosas. Estava no Éden, tinha a função de proteger, era perfeito até que escolheu rebelião. Então, quando essa criatura magnificente aparece para Eva, não apareceu como cobra nojenta, apareceu como ser deslumbrante, ser que brilhava, ser que tinha autoridade, ser tão impressionante que Eva nem questionou porque estava tendo conversa teológica com ele. E aqui está algo que vai mudar completamente como você vê essa história. Presta atenção na conversa. Gênesis 3, 1. A serpente pergunta: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Primeira tática, distorcer o que Deus realmente disse. Deus nunca disse, não comereis de toda a árvore. Deus disse em Gênesis 2, 16, 17, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Viu a diferença? Deus enfatizou liberdade. De toda a árvore comerás livremente. E colocou apenas uma restrição, mas a serpente reformula, fazendo parecer que Deus é restritivo. Deus não deixa vocês comerem de nenhuma árvore, né? Criando impressão de Deus tirânico que limita, quando na verdade Deus é generoso, que deu tudo menos uma coisa. Eva responde em Gênesis 3, 2, 3. Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Espera, nem nele tocareis. Deus nunca disse isso. Deus só disse, não comerás. Eva está adicionando regra que Deus não fez. Já está modificando a palavra de Deus. E além disso, ela remove livremente. Deus disse, comerás livremente de todas. Eva diz apenas, comeremos. Ela diminui a generosidade de Deus e aumenta a restrição. Já está sendo influenciada antes mesmo de comer o fruto. Já está vendo Deus através de lente distorcida. E então vem Gênesis 3, 4, 5, a mentira direta. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Primeira mentira direta registrada na Bíblia, certamente não morrereis. Contradição frontal do que Deus disse, e depois a acusação velada contra o caráter de Deus.
Deus sabe que se comerem serão como ele. Então, ele está escondendo isso de vocês por ciúme, por medo de perder a autoridade. Deus não quer o melhor para vocês, quer manter vocês ignorantes e submissos. Você vê a estratégia? Não é apenas coma o fruto, é Deus está mentindo para você, Deus está te usando, Deus não te ama realmente. É ataque direto ao caráter de Deus. É tentativa de quebrar confiança entre criatura e Criador. Agora aqui está o que ninguém te explica. Por que Eva acreditou? Gênesis 3:6 é devastador na simplicidade. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comida e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. 3 coisas: boa para comida, apelo físico, agradável aos olhos, apelo estético, desejável para dar entendimento, apelo intelectual. E 1 João 2,16 identifica isso como o padrão de toda tentação. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Concupiscência da carne é o bom para a comida. Concupiscência dos olhos é o agradável aos olhos. Soberba da vida é o desejável para dar entendimento. Eva foi tentada exatamente da mesma forma que a humanidade tem sido tentada desde então. E, curiosamente, Jesus foi tentado no deserto com o mesmo padrão. Satanás oferecendo pão para a concupiscência da carne, reinos do mundo para a concupiscência dos olhos e chance de testar Deus para a soberba da vida. Mas onde Eva falhou, Jesus venceu. Espera, para tudo, você está percebendo que essa história não é sobre fruto, é sobre confiança. É sobre quem você acredita quando 2 vozes dizem coisas opostas. Deus disse, morrerás. Serpente disse, não morrerás. Eva teve que escolher em qual voz confiar. E escolheu confiar na criatura ao invés do Criador, escolheu acreditar que Deus estava mentindo e que criatura brilhante estava dizendo verdade. Isso, essa escolha de autoridade, essa decisão de definir realidade independente de Deus, isso é a essência do pecado. Não é quebrar regra aleatória sobre fruto, é declarar independência de Deus. É dizer, eu decido o que é verdade, eu determino o que é bom e mal. Eu sou o meu próprio Deus. Se está sendo impactado por essa revelação, deixa um like aí para me ajudar a continuar trazendo essas histórias esquecidas e me conta nos comentários, isso muda alguma coisa para você? Se inscreve para não perder os próximos segredos, agora volta comigo, porque o que vem agora é ainda mais profundo. Então Eva come e presta atenção nisso porque todo mundo ignora. Deu também a seu marido e ele comeu com ela. Onde estava Adão esse tempo todo? O texto não diz que ele chegou depois. O hebraico sugere que ele estava ali, com ela. Adão estava presente durante toda a conversa, escutou a serpente, escutou Eva, viu ela comer e então comeu também. Ele não foi enganado como Eva. 1 Timóteo 2,14 deixa isso claro. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Eva foi enganada, acreditou na mentira. Adão comeu com pleno conhecimento de que estava desobedecendo. Com olhos bem abertos, escolheu Eva sobre Deus. Escolheu solidariedade humana sobre obediência divina. E por isso que Romanos 5,12 diz: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Não foi pelo pecado de Eva que morte entrou, foi pelo pecado de Adão, porque Adão era a cabeça federal da humanidade. Adão tinha responsabilidade primária, e Adão escolheu conscientemente rebelião. E o que acontece imediatamente? Gênesis 3:7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais.
Ironia brutal. Serpente disse: se abrirão os vossos olhos. E os olhos deles realmente se abriram. Mas o que viram? Não iluminação, não divindade. Viram vergonha, viram exposição, viram que estavam nus. E primeira reação à consciência do pecado foi tentar se cobrir, tentar esconder, tentar se fazer apresentável através de esforço próprio, folhas de figueira, coberturas inadequadas, feitas por mãos humanas. E isso é o que a humanidade tem feito desde então, tentando cobrir vergonha com religião, com moralidade, com boas obras, com justificativas. Mas tudo isso é folhas de figueira, coberturas inadequadas que não resolvem problema real. E então Gênesis 3:8, detalhe que sempre me arrepia. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Deus passeava no jardim. Isso não era a primeira vez. O verbo em hebraico sugere hábito. Deus costumava caminhar no jardim com eles na viração do dia. Eles tinham comunhão direta, conversa face a face com o Criador do universo. E agora, pela primeira vez, quando ouvem seus passos, ao invés de correrem para ele, escondem-se dele. Pecado sempre faz isso, sempre cria distância entre você e Deus, sempre faz você querer evitar sua presença ao invés de buscar. Deus chama em Gênesis 3:9. Onde estás? Deus sabia onde eles estavam, óbvio. Deus é onisciente. A pergunta não era geográfica, era espiritual. Onde você está em relação a mim? Onde está o relacionamento que tínhamos? E Adão responde em Gênesis 3:10. Ouvi tua voz soar no jardim e temi porque estava nu e escondi-me. Temi pela primeira vez em existência humana, medo de Deus, não reverência saudável, mas terror, porque consciência culpada não pode suportar presença de santidade. E Deus responde com segunda pergunta em Gênesis 3, onde quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? De novo, Deus sabe a resposta, mas está dando oportunidade de confissão, oportunidade de responsabilidade. E o que Adão faz? Gênesis 3:12. Primeira deflexão de culpa da história. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Ele culpa Eva e sutilmente culpa Deus. A mulher que tu me deste, como se Deus fosse responsável, como se não fosse escolha de Adão. E Deus se vira para Eva, Gênesis 3:13. Que é isto que fizeste? E Eva responde: a serpente me enganou e eu comi. Ela culpa a serpente. Ninguém assume responsabilidade. Adão culpa Eva e Deus. Eva culpa a serpente. Padrão que a humanidade tem repetido por milênios. Sempre é culpa de outra pessoa. Sempre tem justificativa. Mas então vem o julgamento, e aqui está onde você precisa prestar atenção. Deus não começa com Adão ou Eva, começa com a serpente. Gênesis 3:14 e 15. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que todo o gado e mais que todos os animais do campo. Sobre teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida, e porei inimizade entre ti e a mulher. E entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Primeira profecia messiânica da Bíblia. Ali mesmo no jardim, momentos depois da queda, Deus já está anunciando redenção, a semente da mulher, um descendente que viria através de mulher, não através de homem, nascimento virginal já prefigurado. Te ferirá a cabeça, golpe mortal, vitória definitiva sobre a serpente, e tu lhe ferirás o calcanhar, ferida real, mas não fatal, a cruz, onde Satanás pensou que tinha vencido ao matar Jesus, mas era exatamente o golpe que esmagava sua cabeça, porque pela morte Jesus destruiu o que tinha império da morte. Isso está em Hebreus 2:14. Depois Deus se volta para Eva, Gênesis 3:16.
Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Em dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Não é Deus sendo cruel, é Deus descrevendo consequências. O pecado quebrou a harmonia da criação, introduziu dor onde deveria haver alegria, introduziu conflito onde deveria haver unidade, a maternidade, que deveria ser pura bênção, agora vem misturada com dor. O relacionamento matrimonial, que deveria ser parceria perfeita, agora vem corrompido com luta de poder. E finalmente Adão. Gênesis 3, 17 e 19. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá. E comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. A própria terra é amaldiçoada. O trabalho que deveria ser satisfatório se torna árduo. E morte, morte física, és pó e em pó te tornarás. Cumprimento da advertência de Gênesis 2:17. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eles não morreram fisicamente naquele dia, mas morte espiritual foi instantânea. Separação de Deus e morte física começou seu processo inevitável. Mas aqui está a parte que me faz chorar toda vez que leio. Gênesis 3:21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Você entende o que isso significa? Folhas de figueira não eram suficientes. Esforço humano para cobrir pecado é inadequado. Então Deus providencia cobertura real. Mas para fazer túnicas de peles, animais tiveram que morrer. Pela primeira vez na história, morte entrou na criação, sangue foi derramado, não por causa de predação natural, mas como sacrifício para cobrir pecado humano. E Deus mesmo fez as túnicas. Deus mesmo cobriu a vergonha deles com morte substitutiva. Isso é o Evangelho bem ali, no capítulo 3 de Gênesis. Jesus como cordeiro morto desde a fundação do mundo, Apocalipse 13. 8. Providenciando cobertura real para nossa vergonha através de seu próprio sangue. E então, algo que as pessoas acham cruel, mas é na verdade misericórdia. Gênesis 3, 22, 24. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Porque Deus os expulsou, para que não comessem da árvore da vida em estado caído. Imagine viver eternamente em corpo corrompido pelo pecado. Em mundo quebrado, sem possibilidade de redenção, seria inferno eterno. Então Deus, em misericórdia, os remove do jardim, bloqueia acesso à árvore da vida com querubins e espada de fogo, não para ser cruel, mas para preservar possibilidade de redenção futura. Porque um dia, em Apocalipse 22:14, para aqueles lavados no sangue do Cordeiro, o acesso à árvore da vida será restaurado. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida. Então é isso. A história de Eva e a serpente não é sobre maçã que nunca existiu e cobra comum. É sobre ser magnificente, que havia sido querubim ungido, atacando a humanidade com mentira sobre caráter de Deus. É sobre escolha de confiar na criatura ou no Criador. É sobre quebra de relacionamento perfeito e entrada de morte no mundo. Mas também é sobre Deus providenciando redenção antes mesmo da pergunta ser feita, cobrindo vergonha com sacrifício, prometendo semente que esmagaria a cabeça da serpente, preservando possibilidade de restauração futura. E quando você entende isso, quando você vê Cristo prefigurado ali em Gênesis 3 nas túnicas de peles,
Na profecia da semente, no bloqueio temporário à árvore da vida, você percebe que a Bíblia inteira é uma história de Deus perseguindo a humanidade caída, providenciando caminho de volta através de sangue, através de sacrifício, através de alguém que seria ferido no calcanhar para esmagar a cabeça do inimigo. Se isso mexeu com você, deixa um like, compartilha com quem precisa ver isso de outro ângulo e me conta nos comentários o que mais te impactou. Aqui no canal eu trago essas revelações toda semana, histórias bíblicas como você nunca ouviu. Se ainda não se inscreveu, se inscreve agora, ativa o sininho, deixa teu like se isso abriu tua mente e compartilha com aquele amigo que vive fazendo perguntas que o pastor não sabe responder. Os comentários estão abertos, me diz. Que outra história você quer que eu revele? Até a próxima revelação e fica na paz.